Olá, mais uma vez juntos aqui no Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Sempre uma alegria enorme poder estar com você, poder levar até você temas que ajudam, que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Você já sabe que se você quiser ver um tema, quiser que a gente debata um tema que seja do seu interesse, é só mandar aqui para a gente. Nós vamos buscar especialistas e poder trazer aqui para refletir com você e ajudar você a pensar melhor ou a ter outras direções naquilo que você está desejando refletir. Muitíssimo obrigada a todos vocês que têm nos dado retorno, têm afirmado o quanto a programação da Boas Novas abençoa a sua vida. Essa é a nossa missão. Nós estamos aqui para tocar pessoas, para levar a todas as pessoas no Brasil e no mundo um pouco do amor de Jesus, fazer o nosso pedaço. E você que nos ajuda nessa missão, é nosso parceiro, tem total responsabilidade nesse processo também. É claro que eu estou falando de você, semeador de boas novas, você que já entendeu o tamanho do nosso desafio e que tem orado e contribuído com a Boas Novas, para que possamos estar 24 horas por dia no ar, levando uma programação diferenciada e abençoadora. E o nosso registro também é de que você que é abençoado pela nossa programação e ainda não é um semeador, saiba que nós precisamos de você. Por isso fica aí o nosso desafio para que você se torne um semeador. Basta você ligar para o 21-26300 ou entrar no nosso site e ali você vai poder sim tomar essa decisão de fazer parte do exército de semeadores de Boas Novas. E eu tenho certeza que a tua vida vai fazer diferença, a tua decisão vai fazer diferença no nosso dia a dia. 21-26300 ou www.boasnovas.tv. A nossa oração é que o Senhor possa abençoar todos vocês, queridos telespectadores, que Ele possa encher a sua vida de graça e de misericórdia e Ele possa retribuir todo o movimento de vocês com bênçãos espirituais e materiais. Deus abençoe a cada um de vocês. Cabeça para Cima de hoje vai falar de um assunto que ele tem feito parte da nossa vida e atualmente ele tem sido bastante questionado. Talvez, como disse um dos nossos convidados, até virou moda, né? Não sei se isso é bom ou se isso é mal. Vamos falar sobre ética. A ética, que ela pode ser entendida como educação do nosso caráter pela razão, buscando dar sentido à nossa vida. Na verdade, é um processo consciente ou intuitivo, que nos leva a aprender a tomar decisões ao longo da nossa vida. Aprender a optar pelo bom ou pelo mal, pelo justo ou pelo injusto, pelos vícios ou pelas virtudes, enfim, tomar decisões. Mas será que esses conceitos eles se aplicam também às empresas? É possível se falar numa ética empresarial? Pois é, esse é o nosso foco de hoje no Cabeça para Cima. Vamos conversar sobre ética e lucratividade. Começamos com o nosso informativo e tem um time super especial para filosofar conosco hoje. Com a velocidade das inovações tecnológicas, o aumento do consumismo e a disputa por liderança de mercado, as empresas abrem os olhos a uma nova interpretação de realidade, um novo segmento de crescimento baseado em ética empresarial. A recente pesquisa da PricewaterhouseCoopers entre 1.161 executivos-chefes em corporações europeias, asiáticas e americanas descobriu que 68% deles consideram a responsabilidade social das empresas vital para sua lucratividade. O capitalismo selvagem ensinou que ética e lucro são conceitos incompatíveis. O mundo, no entanto, mudou e a economia globalizada tem demonstrado que a ética pode ser um elemento de valorização da empresa. Pois é, você viu aí o nosso informativo, algumas considerações super importantes. Como é que você pensa, como é que você vê a ética? Para você também, lucro e ética são incompatíveis? Será que a ética é uma filosofia que hoje está sendo difícil de ser praticada? Você já teve dúvidas sobre como educar o seu filho no mundo atual, extremamente competitivo? E essa questão de responsabilidade social?
como é que as empresas efetivamente podem lidar com a ética e a responsabilidade social. Gente, para nos ajudar em todas essas reflexões, eu recebo aqui no estúdio o Wagner Siqueira, ele que é presidente do CRA aqui no Rio de Janeiro, que é o Conselho Regional de Administração. Ele também é membro da Academia Brasileira de Ciências da Administração. Muitíssimo obrigada por dedicar o seu tempo para estar aqui conosco hoje. É um prazer enorme estar aqui com você, com todos os telespectadores e com os companheiros de mesa aqui. Perfeito, né? Falar sobre ética nos dias atuais, né, Wagner? Também conosco a Juni Rothenstein. Não sei se eu falei certo o teu nome, mas a gente corrige já se não saiu certo. A Juni, ela é graduada em Economia, também é mestra em Sistema Integrado de Gestão e ainda professora universitária da Veiga de Almeida. Como eu disse, a Veiga tem sido uma parceirona com a gente. Muitíssimo obrigada por estar aqui para nos ajudar na nossa reflexão de hoje. Eu agradeço e tomara que nossa conversa seja extremamente produtiva. Perfeito. Você acha que ética é modismo? Não pode ser. Não pode ser, né? O que não significa que, de repente, possa, na cabeça de alguns aí, está passando assim, né? Vamos já conversar um pouquinho mais. E também conosco o Fábio Ren. O Fábio, ele é consultor financeiro e professor de economia no IBMEC, aqui no Rio de Janeiro. Obrigadíssimo por estar aqui com a gente, Fábio. Obrigado. Né? E aí, Fábio, para você é modismo? Não, não deve ser modismo, não. Não deve ser... Não deve ser modismo, não. A ética ela tem que ser, na verdade, ela tem que ser um sentido de vida, tem que ser buscado todos os dias. É isso que forma o indivíduo e forma uma boa sociedade. A gente pode... Veja bem, em relação ao mundo das organizações, é o vício da moda, que é pior. E o vício da moda, quando vira moda, ela acaba se transformando em situações asperamente distorcidas. Quer dizer, estamos falando de ética empresarial, né? Não é na questão do conceito ético, né? Da ética em si, da moral. Aliás, quando a gente fala em moral ou fala em ética, moral no latim quer dizer costumes. Ética em grego quer dizer costumes. Ética e moral são dois sinônimos perfeitos. Os intelectuais, os filósofos, acabaram alterando esses conceitos, né, em relação à questão moral e à questão ética. Agora, que isso é uma situação absolutamente nova no mundo das organizações, em que o mundo empresarial... É muito bom que as empresas queiram ter ética. Ética empresarial, isso melhora, ajuda. Agora, daí se erigir a ética empresarial como um valor moral, há uma distorção profunda. É como se o mundo do trabalho, o mundo das empresas, o mundo corporativo, quisesse assumir a aristocracia da virtude. Então, acho que há uma... E a ideia de ética empresarial sempre fala do respeito ao cliente. Eu fui procurar o respeito ao cliente na Bíblia. Não há em nenhuma situação da Bíblia o respeito ao cliente. E aí fui na Torá. Também não existe. Fui no Corão, também não existe. Aí fui nos filósofos, nos grandes filósofos gregos. Nenhum deles a ética, se fala de ética empresarial e de respeito ao cidadão. Existe em todos eles respeito ao próximo. Respeito, alguém dirá logo, um telespectador, então, ética, respeito ao próximo é a mesma coisa, porque o cliente também é um próximo. Não é, porque o cliente é um próximo que pode pagar. Se a ética é interessada e a empresa tem interesse no cliente para ele poder comprar, e se a ética não é universal, é particular, ela não é ética, ela pode ser ética. A ética empresarial, cada empresa tem a sua e acha que a sua é melhor do que as outras. Se acha que a sua ética é melhor do que a outra, nós estamos colocando a relatividade da ética e jogando fora o princípio básico que deve ser ética, que é a universalidade e o desinteresse. Se eu sei que alguém me trata bem, apenas porque pensa que eu sou rico e vou deixar uma boa herança para ela, para essa pessoa, ela não está sendo ética comigo, ela está sendo interessada. A empresa quer tratar bem o cliente, quer respeitar bem esse cliente, no interesse de vender mais para ele. E para aí, quando o telefone toca no call center, ele sabe se ele é VIP ou se não é VIP. Então, nós estamos chamando de ética empresarial, não estou discutindo o conceito global de ética empresarial, uma nova estratégia, como se a ética empresarial remunerasse as organizações. Esse é um risco muito grande
divisão do mundo e de distorção do que seja moral e ética praticado no mundo das empresas, onde a aristocracia da virtude pretende ser assumida agora pelo mundo corporativo. O interesse da empresa é fundamentalmente o lucro. E se ignorarmos isso, a gente vai verificar que eu não vou admitir que o empregado meu indique a empresa concorrente do lado para que, como melhor produto, mais barato, melhor qualidade, e eu perca a venda. Portanto, o que se há nisso aí é uma ideologia de justificação de comportamento em que claramente as organizações tendem a querer assumir o papel da igreja, o papel dos centros comunitários, o papel do indivíduo que efetivamente precisa ser ético. Forte a sua colocação, né? Forte, é. Uhum. No seu entendimento, não existe ética empresarial? Não cabe se falar em ética empresarial? Cabe como uma ferramenta de marketing, como estratégia de publicidade, como um estatuto de comportamento, mas não cabe como um valor moral. O mundo empresarial ocupa um reino, o reino econômico. O mundo da ética ocupa outro reino, completamente distinto. Portanto, nós estamos misturando as coisas, querendo dizer que a ética na empresa, a meu juízo, possa ser praticada. Ela não é praticada, porque ela é uma ferramenta empresarial, ela não é um valor moral da empresa. Marx quis moralizar a economia e deu no que deu. Agora querem moralizar a empresa. Perfeito. Tem prós e contras na sua colocação, mas tem prós polêmica. e contras, é verdade. Complementando o que o Wagner está colocando, a empresa, desde sempre, desde o início das grandes corporações, das pequenas corporações, das pequenas casas de custódias, enfim, sempre teve um cunho social. Porque a empresa, eminentemente, ela é uma geradora de emprego e renda. Se nós pensarmos em termos econômicos, se não tivesse empresa, obviamente não teríamos condições de estarmos aqui. Então, a ética ela é inerente a qualquer produtividade, seja ela em qual vertente for. O que hoje nós temos é um resgate à ética, justamente porque o mundo se tornou extremamente aético, né? Então, quando nós falamos de responsabilidade social, que foi a abordagem inicial do programa, nós não estamos falando de um modismo, nós estamos falando de um modelo necessário, porque nós estamos sofrendo de entropia. Nós estamos com uma grande desordem no sistema, onde os valores morais, porque a moral ela é normativa, a ética é filosófica. A ética é o nosso espelho da sociedade. Infelizmente... eu acho que o papel da empresa, efetivamente, professora, não é arrumar emprego. Negativo. O papel da empresa é ter lucro. Não, ela é eminente... Não. Ela tem lucro a partir do momento que ela gera emprego. Porque se ela não gera emprego, ela não vai ter lucro. Se ela puder não ter emprego e poder se amar, é uma organização... Mas é interessante como que a economia se reinventa. Nós tivemos aí o autor discutindo o fim dos empregos. Acabou o emprego formal. O fim do papel em função da internet. E estamos no papel, estamos discutindo a questão ambiental em termos de... O emprego na história da humanidade, professora, não tem 300 anos. Nós estamos falando de emprego. Você está falando de trabalho ou está falando de emprego? Estou falando de trabalho, no processo histórico, como emprego, ele não existe. Ele só existe a partir da Revolução Industrial. A partir do momento que o trabalho assalariado. Professora, na história da humanidade, a noção de emprego é tão recente, da história da humanidade, como nós estamos falando de 300 anos. Quer dizer, essa é uma visão que nós estamos querendo trazer a questão da ética como global. Esta é uma ideologia de autojustificação empresarial para poder justificar as suas inserções indevidas. O que a gente está sendo é ético aqui. Agora, empresa cidadã, o que é empresa cidadã? É a que cumpre as leis de um país? Não. O que é empresa aí você cidadã? está falando de uma ética da convicção e não da ética da responsabilidade. Quando nós estamos falando da ética... Perdão. A ética da responsabilidade, nós estamos falando exatamente que o outro... A ética de convicções importa. é a ética de resultados, né, professora? Não de resultado. Não, aí você está meio que porque aí a gente pode, quero nessa colocar. justificativa, chegar a dizer que vale alcançar o resultado a qualquer preço. Será que vale? Não vale. O que importa é simplesmente vencer a guerra, ainda que todos os seus soldados cheguem lá mortos. Perfeito. Quer dizer, vale a pena vencer essa guerra? Qual é a guerra que você está lutando? Né? Exatamente. Então, qual é o grande objetivo? Eu queria ouvir o Fábio nessa história aí. Queria ouvir o Fábio. Então, o conceito de organização e empresa, eles são distintos. Perfeito. A organização, ela é quando você tem duas ou mais pessoas juntas com um objetivo. A gente também pode afirmar que o objetivo de uma empresa é o lucro, como foi citado aqui pelo professor Wagner. Então, a gente pode afirmar que, de modo geral, toda empresa é, na essência, uma organização
né? Mas nem toda organização, na essência, é uma empresa. Se a gente está falando do ponto de vista de lucro de empresa, e aí hoje o mercado preconiza várias formas, por exemplo, a SOX, a lei SOX, que veio recentemente a partir dos escândalos americanos, os modelos, por exemplo, de conduta, as normas de conduta e ética dos profissionais. Se a gente pensar desse modo, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que imaginar que a ética ela pode ser, na verdade, um valor para a empresa, mas atualmente, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, isso tem que ser um alvo, mas isso não existe na prática. Isso não existe, não existe. Não existe porque não tem exemplos. Nós não temos exemplos no aspecto público, nós não temos exemplos no aspecto privado, nós não temos exemplos no aspecto da família, nós não temos exemplos nas instituições, principalmente no Brasil também. Isso em razão de um tripé, que eu considero um tripé, que é a questão da impunidade. Você pode ter normas internas aqui nas boas novas, onde se um funcionário vier ultrapassar essa norma, ele vai ser penalizado, mas a ausência dessa penalização se torna impunidade. Você tem o aspecto do exemplo, realmente, hoje você olha para as instituições, você não tem esse exemplo. E você tem um outro aspecto importante aí hoje no Brasil, que também está ligado ao aspecto jurídico. Vide essa semana o exemplo de um juiz que usou o carro de um grande empresário aqui no Brasil. Então, essas são questões que a gente tem que começar a discutir por esse lado, né? Veja bem, quando a gente entra num supermercado, a questão é que está se chamando de ética questões que estão relacionadas às outras ordens. Quando a gente entra num supermercado, imagina que a gente vá às compras, eu estou diante, basicamente, de uma ordem que determina o comportamento, que é a ética econômica, que é a ordem econômica, a ordem técnico-científica, que dão o que é possível fazer e que não é possível fazer. Eu vou poder comprar aqueles produtos que estão ali. Mas a ordem em si não se controla, é controlada por fora. Logo a seguir tem uma ordem político-institucional ou a ordem jurídica e que vai dizer o que é legal ou o que não é legal. Se o supermercado pudesse vender determinados produtos, mas a legislação o impede, ela não vende. Então estão ali nos supermercados. Aquilo que é possível fazer, que é uma ordem, que é controlado por uma lei que diz que pode ou não pode fazer, e que tem uma terceira, que é o comportamento comigo dentro do supermercado, que é a ordem moral. A questão moral, ela está relacionada ao que é dever para mim, aquilo que é a minha própria consciência, e que não está certo ou errado, e aquilo que é válido apenas para mim, pode não ser válido para nem para eles. Cada um tem a sua própria moral. E que eu não vou roubar ali o supermercado, porque a minha moral não permite, mas a lei também não permite, eu podia estar roubando. E aí tem uma outra ordem, que é a ordem ética. Esta é a ordem que está relacionada ao próximo, tá certo? Quando a gente fala de Cristo, a gente está falando basicamente do amor ao próximo, que é a base da doutrina cristã, que é amor ao próximo. Santo Agostinho já nos disse: eu procurei Deus e não encontrei. Eu procurei a mim próprio e não encontrei. Eu procurei o próximo e encontrei os três. A ética está relacionada a... Então, aí eu vou ter uma outra decisão na compra do produto, se aquela empresa, ela preserva ou não o meio ambiente, não é só a data de validade, se ela defende, se ela usa trabalho escravo, como é que ela trata as mulheres, os portadores de deficiência, etc. Aí é uma ordem que está relacionada ao outro. É a moral se transvestindo para o outro. E, finalmente, tem a questão religiosa, que é espiritual e que também influencia na nossa decisão de compra, que é exatamente a decisão, dependendo do tipo de produto, que por opção religiosa, por exemplo, tem agora mesmo no assassinato do Charlie Hebdo, nós tivemos assassinato no supermercado, que era simplesmente produtos vinculados a compra kasher, né? Então, também e aí o supermercado vai vender em função dessas ordens. Agora, nenhuma ordem controla por si só. O que as organizações estão buscando é que, como a sociedade em geral clama por isso, a sociedade de mercado que existe há 300 anos, ela é muito hábil. A resposta capitalista ao problema da luta de classes
é muito hábil em se ajustar e se adaptar a essas demandas da sociedade. Como hoje se coloca essa questão muito grande, as empresas estão utilizando isso como um discurso de justificação. Perfeito, Wagner. Eu até entendo, eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha, e eu até entendo a colocação que você faz do ponto de vista que uma empresa como instituição, do ponto de vista dos objetivos dela, ela realmente, não há que se falar nessa questão da ética, da moral, né? Porque o que ela faria no sentido de alcançar os seus resultados ou talvez obter o seu lucro, sejam estratégias, né? Estratégias de marketing, etc., e não necessariamente da ética. Mas eu queria então entender e ouvir a opinião de vocês aí, como é que a gente monta esse quebra-cabeças e onde é que a ética vai ser introduzida, no sentido de que uma empresa, ela só se realiza ou só se concretiza através de pessoas. Né? E são essas pessoas que, através das suas competências, dos seus conhecimentos, das suas atitudes, vão fazer acontecer, vão alcançar esses resultados, vão, que a gente poderia materializar esse mundo dos negócios e as pessoas, a felicidade das pessoas, a sustentabilidade das nações. Aí é um caminho onde a gente pode, talvez, chegar a pensar, então, a ética precisa ou não precisa existir? Qual é o papel, qual é a importância de uma empresa, por exemplo, ter um código de éticas? Eu vou para o intervalo e a gente volta já já. Vamos lá.